Olá, queridos, canal Apocalipse Final dos Tempos, 24 de fevereiro de 2021. Amados, eu estou no canal da Mensageira Enviada e encontrei algo tão importante, estou fazendo esse vídeo completamente diferente do que eu costumo fazer, né? Então, ela postou no dia 23 de fevereiro e o vídeo fala assim, aviso, visão de arrebatamento, é urgente, Deus disse que estamos fechando o arrependimento. E aí, eu fui ouvir, né, ver o vídeo e ouvir o que a pessoa diz. Só que tá tão baixo, que eu fui no original. E tá baixo também, muito baixo. Só que pela ação da profunda bondade, a moça escreveu tudo. Tudo que ela falou no vídeo, ela escreveu. Então eu preparei o PowerPoint. Agora a gente vai para lá. Aqui começa tudo que ela falou. Então diz assim: eu estava na minha cama, pronta para dormir. Então, quando fechei os olhos, ouvi dizer no meu ouvido: estamos fechando o arrependimento. Então, eu abri os meus olhos. Eu estava perguntando a mim mesma o que eu ouvi. Então eu continuo dormindo. Logo depois que adormeço, em sonho, eu vi uma mulher e eu disse a ela: você sabe o que é tribulação? Ela disse: sim. Eu disse a ela que Deus me falou isso, dizendo que estávamos fechando o arrependimento. Então ela começou a chorar e a tremer, dizendo que tinha tantos filhos. Aí eu acordei. Meu coração estava batendo tão rápido, pensando tudo sobre o que eu ouvi em espírito. Então, algumas horas depois, talvez 1 ou 2 horas, eu dormi de volta. Então ouvi novamente em espírito, dizendo: ponha sua casa em ordem. Eu sabia que era Deus falando comigo em espírito, e Ele me mostrou um tempo de Noa. Eu não sei se é tempo de Noé, não ficou claro. Lá no original em inglês está Noa também. Depois que eu ouvi dizer, coloque a sua casa em ordem, ele também me mostrou versos da Bíblia. Esse IDK eu não sei o que é, mas versos da Bíblia. Eu nunca li na minha Bíblia, mas diz Atos 2, depois que eu acordei. Então, depois que ele falou, coloque a sua casa em ordem, ele também mostrou versos da Bíblia relacionados a Atos 2. Vocês sabem, pessoal, depois de tudo isso, eu clamei ao Senhor que seríamos salvos. Bênção para todos vocês. Então, amados, agora a gente volta de novo para a gente ver detalhes. Eu estava na minha cama, pronta para dormir, ou seja, não estava dormindo ainda, estava acordada. Então, quando fechei os olhos, ouvi dizer no meu ouvido, experiência de audição externa: estamos fechando o arrependimento. Estamos fechando o arrependimento. Então eu abri meus olhos, ou seja, estava acordada. Eu estava perguntando a mim mesma, o que eu ouvi? É interessante, irmãos, eu já vivenciei isso. Você ouvia e você pergunta, peraí, eu ouvi o que eu ouvi mesmo? Eu creio que foi isso que ela vivenciou. Então eu continuo dormindo, na realidade ela não estava dormindo. Aí é que ela pega no sono, logo depois que adormeço. Em sonho, eu vi uma mulher e eu disse a ela: você sabe o que é tribulação? Podia conversar qualquer coisa, mas foi conversar sobre tribulação. E detalhe, era mulher. Já me lembra logo a mulher de Apocalipse 12. A que fica aí para poder vivenciar a situação de perseguição. E ela disse sim. Eu disse a ela que Deus me falou isso, dizendo que estávamos fechando o arrependimento. Então ela começou a chorar e a tremer, dizendo que tenho tantos filhos. Então, queridos, até aqui o que acontece? Ela ouve, estamos fechando o arrependimento, experiência de audição externa. Depois ela pega no sono e ela sonha com a mulher. Ela pergunta o que é a tribulação. E aí ela diz para essa mulher exatamente aquilo que ela tinha ouvido antes. Estamos fechando o arrependimento. Ok.
Aí eu acordei. Meu coração estava batendo tão rápido, imagino, pensando tudo sobre o que eu ouvi em espírito. Então, algumas horas depois, talvez 1 ou 2 horas, eu dormi de volta. Então, ouvi novamente em espírito, dizendo: põe a sua casa em ordem. Aí eu creio que já foi uma audição interna. Eu sabia que era Deus falando comigo em espírito. E ele me mostrou um tempo de Noa ou Noé. Depois que eu ouvi dizer, coloque sua casa em ordem, ele também me mostrou versos da Bíblia. Eu nunca li na minha Bíblia, ou seja, ela não sabia de qual que era, mas diz Atos 2. Depois eu acordei. Ok? E aí, Atos 2 é todo o discurso de Pedro, em que ele fala exatamente todo esse derramar que está acontecendo nos nossos dias. E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas, naqueles dias, e profetizarão. Atos 2, 17 e 18, ou seja, exatamente o que estava acontecendo ali com ela naquela hora. Ela estava sendo visitada e Deus estava falando coisas com ela. Experiência de audição e depois em sonhos. E aí, para fazer um resumo do que foi falado, estamos fechando o arrependimento, põe a sua casa em ordem, e Atos 2, que foi uma explicação para ela do que estava acontecendo, né? Ok, amados, que experiência forte. O Senhor tem nos visitado das formas mais intensas possíveis. Maranata, o Espírito e a noiva dizem: vem, pode vir, Senhor Jesus, porque a sua noiva já lhe espera. Muito obrigada por você ter vindo até aqui. Deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Que Deus nos abençoe.